A expressão Educação 4.0 refere-se a uma abordagem moderna e inovadora da educação que utiliza as tecnologias e as tendências atuais para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. No vídeo de hoje, vamos explicar em mais detalhes o que é essa tal de Educação 4.0. A expressão Educação 4.0 refere-se a uma abordagem moderna e inovadora da educação que utiliza as tecnologias e as tendências atuais para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. No vídeo de hoje, vamos explicar em mais detalhes o que é essa tal de Educação 4.0. O conceito de Educação 4.0 está relacionado à ideia da Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial. A Educação 4.0 é um tema muito relevante porque é um novo jeito de ensinar que está acompanhando as mudanças do mundo atual. Ela usa a tecnologia e ideias inovadoras, como Cultura Maker e metodologia STEAM, para tornar a educação mais interessante e preparar os alunos para o futuro. Mas Kim, você começou falando da Educação 4.0, mas e a 1, 2 e a 3.0? Bom, então, antes de tudo, vamos explicar esses números 1, 2 e 3.0. Esses números são analogias usadas para descrever a evolução das práticas educacionais em resposta aos avanços tecnológicos e mudanças sociais ao longo do tempo. Eles não são denominações oficiais ou sistemas numerados, mas sim conceitos que ajudam a entender diferentes abordagens de ensino em relação à tecnologia e à sociedade. Bom, então explicados os números, vamos começar explicando a Educação 1.0. Esse modelo é caracterizado por um meio educacional mais rígido e centrado no professor. Além disso, ele acontecia de forma privilegiada, ou seja, era destinado para uma pequena parte da sociedade, geralmente quem tinha mais posses ou intelectuais. As aulas eram para pequenos grupos ou até mesmo aulas particulares. Então a gente pode resumir como um modelo centrado no professor, com aprendizado passivo, com uma rígida hierarquia e com ênfase na memorização. A gente pode pensar que essa metodologia era até eficiente, ou seja, poucos alunos ou até aulas particulares. Mas, como eu te disse anteriormente, era destinado para uma pequena parte da sociedade. O ensino não chegava nas massas. Então, foi aí que houve a necessidade de se pensar em outro modelo. Passado-se então um bom tempo, a segunda revolução industrial surgiu e com ela veio a necessidade de um mercado de trabalho mais qualificado, o que demandou uma educação mais ampla e eficiente. Isso, por sua vez, exigiu a capacidade de ensinar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, dando origem ao conceito da Educação 2.0. A Educação 2.0 tinha como objetivo principal, além de ensinar mais alunos ao mesmo tempo, ela tinha como objetivo universalizar a educação, criando um padrão de ensino que seria aplicado a milhões de pessoas. Então, para fechar, a Escola 2.0, ele tinha o aspecto de reproduzir a indústria com regras e horários, e isso dentro da escola. Já o conceito de Educação 3.0 teve início lá em 2007. O termo Educação 3.0 foi usado pela primeira vez pelo professor Derek Kitts. E parece que foi ontem, né? A Educação 3.0 representa uma alternativa à abordagem tradicional de ensino, que ainda é comum hoje em dia, o famoso CUSP e GIS. Ela tem como objetivo inserir as mais recentes ferramentas tecnológicas para conectar a realidade dos alunos e facilitar a construção do conhecimento, garantindo uma experiência escolar personalizada ao ritmo individual de cada estudante. Bom, então, se a gente pensar, como eu tenho 38 anos, né? Na faixa ali dos 35 e 40, eu peguei a fase no meu ensino médio da Educação 2.0 e peguei na faculdade a fase da Educação 3.0. Então eu consegui mais ou menos ali ver a diferença. Quando eu estava no ensino médio, por exemplo, não tinha computador. Era livro, quadro, giz, biblioteca e sala de aula. Então era mais o professor tinha todo o conhecimento. Então, se, por exemplo, ele faça alguma coisa errada, não tinha como a gente saber que estava errado. O que marca, de fato, né, a transição da 2.0 para 3.0 é que agora o aluno ele tem, entre aspas, o conhecimento na palma da mão. Bom, eu, por exemplo, peguei uma parte do ensino médio da Educação 2.0, onde tinha professor, sala de aula, livro, quadro, giz, biblioteca, e um pouco na faculdade da Educação 3.0,
que aí tinha um pouco mais de tecnologia para o conhecimento. Então, eu peguei o começo da internet no ensino médio e quando estava na faculdade já tinha internet. Então, por exemplo, se eu comparar, né, o meu comparativo da 2 com a 3, é justamente mais tecnologia, ou começo da inserção de tecnologia para o ensino-aprendizagem. Por exemplo, se um professor desse uma informação errada na sala, a gente não tinha, às vezes, como verificar a informação. Hoje, eu dou aula. Se eu falar alguma coisa errada, por exemplo, o aluno instantaneamente ele pode pegar um celular, abrir e confirmar se aquela informação está certa ou está errada. Mas aí cria-se um outro problema. Porque a partir do momento que ele pega o celular, ele tem que saber pesquisar. Porque se ele for em qualquer site, de qualquer jeito, ou um blog, às vezes pode ter informação errada. Então, o papel do professor, que a gente vai chegar daqui a pouco na educação 3.0, ela é justamente para isso. É um mentor, né, uma ferramenta de ensino-aprendizagem para guiar o aluno por esse novo caminho aí. Então, para fechar o tópico da educação 3.0, a gente pode falar sobre 6 pilares desse modelo. Então, o primeiro pilar é o foco no trabalho mais específico em problemas que realmente afetam a comunidade onde vivem. O segundo, o trabalho entre alunos e professores é realizado de forma colaborativa, diferente do que era anteriormente, onde o aluno, entre aspas, era um ser sem luz, né? Aluno é sem luz. Então, o aluno era um ser sem luz e o professor, né, tinha uma forma de ensinar ou explicar de forma passiva, né? Onde o aluno era passivo e o professor ativo. Hoje, o aluno e o professor, eles colaboram de forma ativa, tanto o professor quanto os alunos. Terceiro ponto, os estudantes fazem pesquisas autodirecionadas. Quarto ponto, o aprendizado sobre a contação de uma boa história, o famoso storytelling. Quinto ponto, as ferramentas, especialmente as digitais, são direcionadas à aplicação de cada tarefa. E o último pilar é o estímulo constante, é a criatividade e a curiosidade. Bom, então fechamos nossa saga pelas fases de educação 1, 2 e 3.0 e agora sim, de fato, vamos entrar na educação 4.0. Bom, retomando então, já falei anteriormente, mas o conceito da educação 4.0 está relacionada à ideia da indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial. Quando mencionamos a indústria 4.0, estamos falando sobre a ampliação da tecnologia por meio de indústrias automatizadas, que incorporam elementos como IoT, que é a internet das coisas, inteligência artificial, nanotecnologia, fabricação digital, personalização e outras inovações tecnológicas para melhorar a eficiência e a produtividade. De acordo com Tony Prescott, professor de robótica cognitiva da Universidade Sheffield, palavras dele agora, né? A indústria 4.0 é a próxima grande mudança na forma como a manufatura opera. O conhecimento digital será de extrema importância e as pessoas precisarão ser flexíveis, pois o mundo irá se transformar. Da mesma forma, a educação 4.0 busca integrar essas tecnologias de forma criativa e educacional para transformar a maneira como os alunos aprendem e se desenvolvem. Assim, essa nova era da educação vai transformar a forma de ensinar e principalmente aprender. O ponto é que o modelo tradicional de aprendizagem em sala de aula não será mais adequado para atender às necessidades das novas gerações de alunos. Então, para a gente fazer um paralelo, por exemplo, com a educação e a indústria, eu morei numa cidade pequenininha chamada Itabatã, na Bahia. E lá era uma cidade que era em volta por eucaliptos, e aí tinha uma fábrica, né, que fazia celulose, papel celulose, né. E aí, quando eu comecei a morar lá, era pequenininho, eu via que eles cortavam eucaliptos, ia umas 50 pessoas, né, com motosserra, então ia lá os funcionários, cortavam o eucalipto, aí caía, né? Aí vinha depois um caminhão com outras pessoas que limpavam o eucalipto, né? Tiravam os galhos, aí vinha outra parte, botavam os eucaliptos num caminhão. Outro caminhão, no caso, né? E aí, o eucalipto, eu acho que demorava 8 ou 6 anos para ele crescer e ser cortado, né? E depois, na outra vez que eu vi já esse corte, começou a ir menos gente. Então, quando começou a cortar que eu vi, era umas 50 pessoas mais ou menos. Era tipo assim, uma semana, era massa. A gente gostava de ir lá ver, né? Cair eucalipto, cortar, era massa. Mas aí, depois de um tempo, 6 anos, 8 anos, não me recordo bem, ia menos gente. Só que ia menos gente, só que ia mais máquinas. Então, tinha uma pessoa, né,
por máquina. Era tipo um tratorzinho. Espero que o editor aí consiga achar. Eu vou mandar a fotinha. Foto não, né? Mas que era tipo um tratorzinho com um braço. Ele segurava o eucalipto, ele cortava, virava e já limpava o eucalipto. Tão rapidinho. Então era muito legal de ver. Ele cortava, tipo assim, acho que era 1 minuto para cortar um eucalipto e limpar. Aí botava do lado, empilhava, ele mesmo empilhava, aí vinha outro caminhão e pegava. Então, ou seja, a indústria evoluiu com tecnologia. Então a escola também tem que seguir isso daí. Por quê? Porque a gente está formando pessoas para o mundo. E o mundo está em constante evolução. Então a gente não pode aplicar o que aplicávamos há 100 anos atrás nos dias de hoje. A escola mudou, os alunos mudaram, o mundo mudou. Então esse formato educação 4.0, ou esses formatos, esses modelos, vem para acompanhar o mundo. Então essa que é a grande importância, entender o conceito de educação 4.0 e o conceito de indústria 4.0. São coisas diferentes? São coisas diferentes, mas no fim das contas elas estão ligadas ou estão unidas. Bom, então agora vamos discutir algumas características essenciais da educação 4.0. Temos primeiro a necessidade da implementação da tecnologia de ponta na escola. A educação 4.0 faz uso extensivo de tecnologias avançadas, como, por exemplo, inteligência artificial, realidade virtual, aprendizado de máquina e entre outros para melhorar o ensino e aprendizagem. Outro ponto é a aprendizagem centrada no aluno. Então lá na primeira, por exemplo, na segunda era no professor. Agora a aprendizagem é no aluno. A educação 4.0 coloca o estudante como centro do processo de aprendizagem. O aprendizado na educação 4.0 ele é personalizado. Com a ajuda da tecnologia, a educação 4.0 permite que os educadores personalizem o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Isso significa que os alunos podem aprender em seu próprio ritmo e receber suporte personalizado. Outro ponto, aprendizado colaborativo. A tecnologia também facilita a colaboração entre alunos e professores, bem como entre os próprios alunos, independente de suas localizações geográficas. Com isso, os alunos e professores podem se reunir em salas virtuais, promovendo debates e trocando ideias. Imagine só uma sala onde um aluno está no Brasil e outro no Canadá, ou um grupo que está no Brasil e um grupo que está lá, por exemplo, no Japão. Olha como é que é fantástico isso aí. Outro ponto, que falamos várias vezes já, é o uso da tecnologia. A incorporação de tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e IoT no processo educacional. Uso de dados. Os dados são coletados e analisados para avaliar o desempenho dos alunos e ajustar o ensino de acordo. Isso permite uma abordagem mais orientada por evidências para a educação. Outro ponto, foco em habilidades do século XXI. A educação 4.0 concentra-se no desenvolvimento de habilidades relevantes para o mundo moderno, com pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação eficaz e habilidades digitais. Outro ponto que já falamos aqui nesse vídeo, mas falamos também em outros vídeos, é o aprendizado baseado em projeto. Os alunos frequentemente trabalham em projetos práticos que têm aplicação no mundo real, o que aumenta o engajamento e a relevância do conteúdo. Outro ponto é a integração com a comunidade. O fortalecimento das ligações entre as instituições de ensino e a comunidade ao seu redor, promovendo projetos conjuntos, aprendizado baseado em serviços e outros. A abordagem interdisciplinar. Encorajar a integração de diferentes áreas do conhecimento para abordar problemas complexos de maneira holística. Em resumo, a educação 4.0 é uma abordagem educacional que se adapta às demandas do mundo digital, que está em constante evolução, aproveitando a tecnologia para proporcionar um aprendizado mais personalizado, flexível e eficaz. Ela visa preparar os alunos não apenas com conhecimento, mas também com as habilidades necessárias para prosperar em um ambiente cada vez mais digital e globalizado. Bom, acham que esse conteúdo foi importante para você? Diga aí nos comentários o que você espera dessa nova perspectiva. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Falou!